Bem-vindo ao CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aqui discutimos os desafios, conquistas, novidades e os benefícios dos médicos associados ao CIMEP e da medicina no estado de Pernambuco. Não perca, toda semana, episódios novos com especialistas de diversas áreas da saúde, parceiros do Clube CIMEP e representantes das entidades médicas. Esteja sempre atualizado e informado com o CIMEPcast. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Estamos aqui novamente com a presença do Dr. Rodrigo, que é nosso advogado da Defensoria Médica, que defende os médicos dos processos éticos que, porventura, eles sofram lá no Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco. Hoje nós vamos falar, dando continuidade àquele podcast anterior, que nós falamos sobre a sindicância e o processo ético, vamos falar sobre as penalidades éticas. Vamos nos aprofundar nesse tema. Dr. Rodrigo, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso CIMEPcast. Agradeço a oportunidade mais uma vez, da gente esclarecer para os médicos não só o procedimento, como já esclarecemos no podcast anterior, mas como é que funciona a questão da aplicação das penas, que é algo muito abstrato, é muito casuístico, caso a caso. Perfeito. Então, no podcast anterior, eu me lembro que a gente já deu uma pequena introdução sobre esse podcast em relação a quem aplica as penas, que é o Conselho Regional de Medicina, Então, é feito um julgamento no PEP, em que existe o lado acusador, o lado que acusa, o lado que defende, tem o relator, que é o que acusa, Então, no lado que acusa, não é o relator, não. O relator é o conselheiro, o instrutor, na realidade, o nome técnico é instrutor, é o conselheiro responsável por apurar os fatos. É ele quem vai conduzir o processo. É ele que vai fazer a ouvida das testemunhas, do denunciante e denunciado, quando houver denunciante, Quando o conselho figurar, como denunciante, quando for um processo ex officio, então ele que vai arrolar as testemunhas do conselho, tudo visando esclarecer os fatos. O processo ético, ele não é um processo instaurado para punir, ele é para investigar e para proporcionar até para o denunciado, para o médico que está ali, sua ampla defesa e o contraditório. Então, assim, é muito mais fácil ele comprovar, depender do caso, aula, testemunhas, enfim, ele vai ter uma maior possibilidade de realizar sua defesa do que está sendo imputado. Entendi. Então, nós temos os advogados, do médico, no caso, que está sendo denunciado. Temos os que fazem a acusação, que no caso é a pessoa que se sentiu lesada e os seus advogados que estão assessorando ela. E nós temos os conselheiros que vão julgar, com base no que o instrutor vai relatar, no que... O instrutor faz o relatório dele, com base no histórico do processo todo, todas as ouvidas e provas e análise de prontuário, tudo. E ele chega a uma conclusão, se existe infração, e a qual artigo. Então, existem casos que o médico ele responde por infração a 1, 2, 3, eu já vi 5 artigos. Então, esse instrutor, esse conselheiro instrutor, é o responsável por fazer o relatório e fazer seu voto. Ao final, no dia do julgamento, ele expõe o seu relatório, o seu voto, e se houver uma penalidade, no entendimento dele, aquele profissional deve ser condenado ou absolvido, condenado na linha A, na linha B, na linha C, a depender, do grau da infração, Entendi. Então, depois ele falar o relatório dele, aí vem a acusação?
E depois Ele faz o relatório. Se houver denunciante, é franqueado 10 minutos ao denunciante para se manifestar. Depois, 10 minutos para a defesa, né, do médico, no caso, o denunciado. Depois a palavra volta para o conselheiro. Na realidade, o presidente da sessão, que é um conselheiro também, ele pergunta se os demais conselheiros presentes têm alguma dúvida, né? Se ficou alguma dúvida ali, o que foi debatido até então, né? Abre a fase de debate, né? Eles podem debater algum tema ali e podem até pedir diligências, né? Então, se algum conselheiro presente naquele julgamento, né, entende que existe alguma omissão ali, algo não está muito bem esclarecido, ou ele tem, né, do seu conhecimento técnico, alguma dúvida, né, relativa a algum documento, entendeu que deveria ter alguma parte do prontuário que está faltando, se for o caso, ele pode, então, pedir que esse processo, né, não seja julgado e que sejam feitas diligências, né? Então, vai se averiguar aquele fato específico determinado, somente aquilo, e numa próxima sessão isso volta para julgamento, né? Depois, novamente, é franqueada a palavra ao denunciante, se houver, agora por 5 minutos, e depois para a defesa, para o denunciado, também por 5 minutos. Feito isso, o conselheiro que fez lá o seu relatório, ele vai dar o seu voto, né? Se é pela condenação, se é pela absolução e por quê, né? Então ele tem que justificar. Lido o voto do conselheiro instrutor, o presidente da sessão começa a colher nominalmente os votos dos conselheiros presentes. Então, como vota conselheiro fulano, e aí segue ou não, né? Nesse momento ainda é possível que um dos conselheiros presentes não concorde com o voto do instrutor, do conselheiro instrutor, e abra uma divergência. Diga, olha, o instrutor votou pela penalidade desse caso aí, a linha C. Eu acho que é muito pesado. Por tais e tais motivos, eu entendo que deveria ser a linha A. Né? Então, o presidente da sessão, ele vai ver se os outros conselheiros seguem o voto do divergente, do conselheiro divergente, ou se mantém do instrutor. Então, no julgamento é possível ter um desfecho, às vezes até inesperado, né? Então, a sistemática é essa. Entendi. Interessante mesmo. Existe uma gradação na imposição da penalidade? Sim, claro, tem que haver, né? Essa questão da gradação, ela é algo que vem do processo penal, né? São analisadas diversas questões, né? Inclusive o histórico profissional do paciente, né? Se ele já respondeu a outros processos, se respondeu e foi arquivado, se respondeu e foi condenado. Então, várias questões são analisadas para se aplicar as penalidades, né? É muito o trabalho realizado pelos conselheiros do CREMEP, não é diferente com os conselheiros do Conselho Federal, é um trabalho muito importante. É um trabalho que, se não feito com muita responsabilidade, pode gerar problemas de ordem pessoal, psicológica, muito graves, né, nos médicos, né, com
já tivemos um caso de um profissional com mais de 30 anos de exercício da medicina, preceptor de universidade, e que, no meu ponto de vista, né, foi condenado injustamente. E que, assim, já estava ali perto de se aposentar e quis acelerar a coisa porque disse, rapaz, né, não concordou, foi algo, né, que não foi bem analisado. E isso gera um desgaste, gera um abalo muito grande, né, para o profissional que sofre uma condenação injusta. Então, é um trabalho que tem que ser realizado com muita responsabilidade, com muito afinco e intenção de se analisar a fundo a situação. Beleza. Quais são as penas, doutor Rodrigo, que existem? Então, as penalidades, elas estão descritas existe uma lei, né, a lei que institui o regramento todo do Conselho Federal dos Conselhos Regionais, né, é uma lei bem antiga, uma lei de 57, certo? E lá no seu artigo 22, ela elenca, né, as penalidades éticas. Nós temos lá desde uma advertência, né, confidencial em aviso reservado, que está descrita na linha A. Temos a linha B, né, que aí já é uma censura, né, confidencial em aviso reservado. Então, aquele ato, foi censurado pelo Conselho. Né? A linha C já é uma censura, né, publicada em diário oficial, né, ou seja, já é algo publicizado. Né? E a linha E, né, não, a linha B, né, esse profissional, ele pode sofrer uma cassação, né, por até 30 dias. Uma suspensão, né? Uma suspensão, eu realmente perdoe. E ele pode sofrer aí a suspensão do exercício da medicina por até 30 dias, né? E aí, por que até 30 dias? Porque o conselheiro que está votando, indicando aquela penalidade, ele tem que pesar, né? Se aquela infração, primeiro, seria aplicável de pronto uma suspensão do direito de exercício, ou se deveria submeter aí a uma censura ou uma advertência, né? Então, o conselheiro, quando da aplicação da pena, da sugestão, né, no julgamento, ele, pela linha D, ele pode imputar aí uma pena de suspender até 30 dias, certo? E a mais grave, que são para casos assim, fora da curva, é a questão da cassação mesmo do registro do profissional, né? E aí a gente tem casos de repercussão nacional, né? Como foi o caso um médico que fazia fertilização, né, e que abusar das pacientes. Foi condenado, né, por abusar centenas de pacientes, né? Então, a ele foi imposta a penalidade de cassação. Então, ele perdeu o registro dele, perdeu o CRM dele, perdeu o direito de exercer a medicina. Entendi. Então, pode acontecer no primeiro julgamento a pessoa já pegar a pena mais pesada, né, que é a cassação, né? Então, isso é justamente a gradação da pena, né? Se o senhor observar, né, a primeira, né, a linha A, ela é uma advertência em aviso reservado. Então, a própria legislação, né, ainda que antiga, ela já previa essa questão da gradação da pena.
E aí vai muito da análise do processo, do que aconteceu efetivamente, né? Do bom senso de quem está, do conselheiro que está ali sugerindo a aplicação daquela pena no julgamento. Existe toda uma liturgia, critérios para se imputar as penalidades, né? Então, do ponto de vista de possibilidade, cravando, sim, é possível que já seja imposta a pena de cassação. Mas, como eu disse, são casos assim fora da curva. Entendi. E me deu uma coisa, só por curiosidade, se, por exemplo, o instrutor vota pela condenação do médico e imposição da linha A, digamos que um outro conselheiro dirija e vote pela linha B, concorde com a punição, com o mérito que ele realmente é culpado, mas na dosimetria pede uma pena um pouco maior. E se o outro conselheiro pedir a linha C, então teria 3 opções para os outros conselheiros votarem, se eles concordarem com a condenação, ou como é que é? Se cada um votar com a linha, é feita a maioria? A maioria. Então, se 3 votarem A, 2 B e 2 C, vale o A, né? Entendi, perfeito. O julgamento ele pode ser a unanimidade, né? Então, o conselheiro instrutor, ele propõe uma pena, então propõe a penação na linha A, né? Que é uma advertência em aviso reservado. E os demais presentes, inclusive o presidente da sessão, sigam o voto, né? Nós tivemos uma alteração agora em 2022 no Código de Processo Ético Profissional, certo? Essa reforma, vamos chamar assim, eles excluíram a figura do revisor. Então, antes, nos julgamentos, tinha o voto, né, o relatório e voto do instrutor, conselheiro instrutor, e tinha a figura de um revisor. Então, era muito comum nos julgamentos o revisor pensar diferente do instrutor. Já abriu a divergência ali, né? Não era divergência, era a figura mesmo. A função daquele segundo conselheiro era, né, enfim, analisar ou reanalisar a matéria, e ele tinha que também sugerir uma penalidade. Então, às vezes, um sugeria a linha A, o outro C, ou um B e C, ou A e C, né? E os conselheiros presentes, quando da coleta nominal de votos, eles sigam o revisor, sigam o relator, sigam o revisor, sigam o instrutor, sigam revisor, né? Mas isso aí só estou trazendo a título de conhecimento, não se aplica mais, agora é o voto do instrutor, e caso algum conselheiro queira, pode abrir a divergência, sim. Entendi, perfeito. Então, doutor Rodrigo, gostaria de agradecer aqui a presença do senhor em mais um SMAPcast. O nosso tempo já se esgotou. Eu abriria espaço aí ao senhor para fazer as considerações finais em relação a esse assunto que debatemos hoje. Não, sobre o tema, caso algum profissional que tenha nos ouvido ou nos assistido, né, e ficar com qualquer dúvida, pode entrar em contato com a Defensoria Médica, né? A gente está aqui para esclarecer, para fazer até um trabalho de forma para que os médicos não venham a sofrer esses processos, né? Seria muito bom que a gente conseguisse trabalhar de forma preventiva, né? Mas é isso, né? Recebendo qualquer notificação do CREMEP relativa à pauta ética profissional, né, pode me procurar na Defensoria, que eu vou estar à disposição. Perfeito. Obrigado mais uma vez, doutor Rodrigo. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos escutaram, nos viram em nossas mídias digitais
E lembrar sempre a vocês que um sindicato forte é um sindicato de luta. Um abraço a todos, até a próxima. Obrigado.